Já faz um tempo que eu queria falar sobre isso e que também eu queria gravar um vídeo nesse mesmo formato aqui. Porque eu costumo gravar com essa câmera aqui, para esse canal, e eu queria gravar com o celular porque faz um tempo que eu não tenho o objetivo de monetizar esse canal, no sentido de fazer dinheiro com ele, ou nada relacionado a isso. Eu não tenho a pretensão, daquela obrigação de fazer isso com esse canal. Eu faço isso aqui porque realmente eu gosto de falar essas coisas e porque realmente eu gosto de trocar essa ideia com a galera e de estar aqui gravando vídeo. E, sei lá, é bom, eu gosto pra caralho de fazer isso. E eu tenho outros projetos na internet que são voltados a fazer dinheiro e esse aqui não é um deles. E aí eu gravei uma série de vídeos ano passado não, mês passado, e editei e tal, e fui postando eles, só que agora eu tô trabalhando muito, tô me envolvendo em outros projetos e tô trabalhando demais e tô sem tempo. E aí eu pensei, cara, eu tô há horas pra gravar vídeos sem editar, só pra soltar mesmo os vídeos no canal, e por que eu não gravo com o celular, já que também é bom e tal. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse lance de fazer as coisas do jeito que a gente sente realmente fazer e não ficar com tanto preciosismo e não absorver tantas informações para isso, porque às vezes a gente já sabe fazer as coisas, mas quer estudar mais, quer aprender mais e acaba absorvendo informação que é desnecessária, velho. Coisa que a gente nem precisa saber ou coisa que a gente acaba sendo atrapalhado por essas informações. Eu fiz isso muito porque, por exemplo, eu já sabia fazer muita coisa na internet. Tipo, eu já sabia fazer muita coisa relacionada à criatividade, à produção de conteúdo, já escrevia muito bem, já lia muito bem. E eu comecei a absorver conteúdos e absorver ensinamentos de vários caras, de vários cursos que eu fiz, de pessoas que sabiam menos do que eu, pessoas que sabiam escrever, tipo, pior do que eu, entende? Pessoas que sabiam se comunicar pior do que eu, pessoas que tinham menos conhecimento da linguagem ou de comunicação em si do que eu tinha. Ou que tinham métodos diferentes, sabe? Que me levavam para outro caminho, que acabavam me desviando da minha essência, da minha excelência, daquilo que eu efetivamente vou ser bom. Então, acabava que esses processos me atrapalharam várias vezes. Então, de uns tempos pra cá, eu lembrei muito de uma parada chamada que é a lei de 80-20, saca? Que é de Pareto, que fala que, tipo, 20% das suas ações são que geram 80% dos seus resultados. Aí tem várias pesquisas que mostram, por exemplo, 20% das ações das empresas, as ações que as empresas fazem, geram 80% do faturamento bruto dessas empresas. 20% dos funcionários são que geram 80% dos resultados. E isso é meio que uma lei que acontece em praticamente tudo da vida. 20% das empresas dominam 80% da parcela do mercado, entende? E isso acontece muito. Eu fico pensando que se 20% das nossas ações geram 80% dos nossos resultados, a maioria dos nossos resultados, de que forma a gente conseguiria se dedicar mais a essas ações, ou estar mais alinhado com aquilo que nos traz mais resultado, saca? Para não precisar ficar perdendo tanto tempo, ou não precisar ficar se desgastando, se frustrando nesses processos. Porque às vezes é bem foda querer fazer as coisas, querer ter uma criatividade, querer se desenvolver, ou desenvolver um projeto, desenvolver qualquer coisa que a gente queira fazer. E quem é interessado, quem é curioso, consequentemente vai buscar conhecimento. E isso é bom, é importante, mas existe um limite, porque às vezes a insegurança é tão grande de fazer ou de começar algo, que acaba que a pessoa nunca começa. Ou até começa, mas acaba começando ouvindo muita coisa externa, saca? Ou só repetindo métodos, ou só repetindo estratégias que muitas vezes não funcionam na realidade dela. Que não tem aquela capacidade de criar um filtro de aplicabilidade, saca? Criar um filtro do que realmente funciona, do que realmente não funciona. E é muito louco, tipo, pensar nisso, porque isso aconteceu muito comigo. E eu demorei um puta tempo pra perceber que aquilo que eu tava procurando, eu já tinha, saca? Era só eu aplicar. Aquilo que eu tava procurando aprender, eu já sabia. Só que eu já sabia como fazer a coisa acontecer pra minha realidade. Só que por pensar que o cara precisa de mais informação, de mais conteúdo, de mais, acaba que... Não sei, acaba que o cara fica meio estagnado, assim, fica naquele fluxo de consumo e parece que quanto mais informação você consome, mais perdido fica, porque não consegue aplicar aquilo, porque não consegue ter uma visão clara de como colocar as informações em prática, de como organizar a informação, transformar ela em conhecimento e pegar esse conhecimento e transformar em algo prático, algo que se concretize em ação, saca? Algo que realmente faça as coisas acontecer. Eu acho que hoje isso é o mais difícil na internet, porque todo mundo fala que existe muito conhecimento na internet e efetivamente existe muito conhecimento na internet, só que o problema é como aplicar
esse conhecimento. Porque, na verdade, existe muita informação na internet, saca? Mas é difícil transformar isso em conhecimento aplicável, em conhecimento praticável. Como fazer essas coisas realmente acontecer e como ter resultados. Porque a gente busca conhecimento por um motivo, ninguém estuda só por estudar, saca? Eu estudo porque eu sinto que eu me desenvolvo, porque eu sinto que eu fico mais inteligente, mais preparado e tenho, consequentemente, capacidade de ter uma vida melhor em relação ao conhecimento que eu absorvo. E eu não digo só profissionalmente, no sentido de, eu vou ter um trabalho e ganhar mais dinheiro, mas no sentido de tudo, de conhecimento, de lidar com as situações, de saber me comunicar, saber falar o que eu quero, saber entender o que eu quero também, sabe? Isso é muito importante. Então, tudo tem um objetivo, a gente quer algo. Então, quando tu tá fazendo isso, quando você tá estudando algo, você tá procurando aprender algo, qual é o seu objetivo com aquilo, saca? Por que você tá fazendo aquilo? E a partir do momento que você entende por que você tá fazendo aquilo, fica muito mais fácil ter um plano de ação, fica muito mais fácil aplicar as coisas que você tá aprendendo. E eu acho que também é por isso que hoje em dia muita gente fica frustrada com universidade. Muita gente fica com uma dificuldade enorme de fazer o curso, de ter uma visão de futuro daquele curso, saca? De ter uma perspectiva em relação ao curso que faz. E acaba que as pessoas ficam muito frustradas e a maioria das vezes acabam não trabalhando com aquilo que estudaram, porque elas entram num curso sem saber o que elas realmente vão fazer com aquilo. Elas entram pensando que, eu preciso fazer alguma coisa porque tem essa pressão social já condicionada de sair da escola e fazer uma faculdade, consequentemente. Então, acaba que o pessoal fica bem perdido e não sabe o que fazer com aquilo, e isso cria uma sensação meio que de impotência, sabe? Porque se você não sabe o que tá fazendo com aquilo, tá gastando uma puta energia, vai criar uma sensação de, nossa, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, tô só gastando tempo, gastando dinheiro, gastando disposição e energia pra estudar algo que eu não sei nem o que eu vou fazer, saca? E a partir desse momento eu fico pensando como a gente mensura quais são os resultados dessa pessoa se ela não sabe nem o que vai fazer com aquilo, entende? Então eu percebo que nesse lance do Pareto, do 80-20, de que 20% das nossas ações elas são responsáveis por 80% das coisas que a gente tem resultado, eu acredito que está muito alinhado ao fato da gente saber o que está fazendo, ou saber o que buscar. E eu não digo que saber exatamente o que quer da vida, ou exatamente o que quer fazer, mas não, é saber o que vai fazer, tipo, no final do mês, entende? No final do ano, o que tu almeja no curto prazo, o que tu gostaria que acontecesse, entende? No final desse ano. E faz isso, saca? Faz as coisas que são direcionadas para esse caminho, que te levariam a esse desejo, entende? E eu vejo, tipo, eu penso muito sobre isso, eu fico pensando muito sobre isso, sobre o que eu tô fazendo agora e se isso realmente vai me levar para onde eu quero chegar, se realmente eu vou ter resultado com isso, porque o problema de pessoas muito criativas é que vem muita ideia sempre, muita ideia de coisas para fazer e a gente não tem tempo de fazer tudo. Então é difícil selecionar, ser seletivo com o que realmente é bom, com o que realmente vai nos trazer o resultado que a gente quer. É muito difícil, principalmente para quem é muito criativo, para quem tem muita ideia. É muito difícil ter essa capacidade de escolha, saca? Só que se a gente dá vazão pra tudo isso, assim, pra todas essas ideias e deixa solto sem se questionar isso, é muito fácil ficar se perdendo e, tipo, começar uma coisa e não terminar, começar outra coisa e não terminar, começar outra coisa e não terminar, começar outra coisa e não terminar, entende? Então, é muito importante primeiro setar o que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo e o que a gente deseja com isso, o que a gente deseja realizar com esse projeto ou com as coisas que a gente tá gastando energia no momento. E a partir daí, acho que fica bem mais claro entender o que a gente tá absorvendo na internet, saca? Que tipo de conteúdo é bom pra nós ou não é. E eu nem boto a culpa, assim, na galera que vende conhecimento, porque a galera vende um conhecimento útil muitas vezes, entende? Essa galera que eu sinto às vezes até que me atrapalhou, o conhecimento deles é útil, mas não era útil pra mim, pode ser útil pra outras pessoas. Então a responsabilidade de saber se esse conhecimento é útil ou não pra mim é minha, entende? Saber se funciona ou não pra mim, essa responsabilidade é minha. Eu que tenho que saber isso, eu que tenho que entender essas coisas. Então hoje eu sei buscar com muito mais inteligência o que é um conhecimento bom pra mim e o que não é. O que eu tô precisando no momento, entende? E o que eu não tô precisando no momento. Então, isso faz toda a diferença também nessa capacidade de entender o que a gente precisa no momento
e onde a gente quer chegar e que resultado a gente quer e que resultado a gente vai ter com aquilo, saca? É muito mais fácil de conseguir identificar essas coisas quando a gente sabe o que tá fazendo, tá ligado? E quando a gente acredita no que tá fazendo. E o lance do resultado, quanto mais alinhado nós estamos, tipo, conosco, assim, nós estamos com a nossa identidade, com as coisas que a gente acredita, com os nossos valores, acredito que mais resultado a gente tem também. Mais alinhado a gente tá com os 20% de ações que vão nos trazer 80% dos resultados. Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei dos cursos, por que eu falei disso? Se a gente fica absorvendo muito curso, muita coisa, muito conteúdo que não é efetivamente a nossa cara, que não é efetivamente aquilo que a gente acredita, a gente quer se encaixar dentro de um método que não funciona pra nós, entende? Às vezes não funciona, às vezes não é aquela habilidade que você tem pra conseguir aplicar aquilo, entende? Às vezes realmente não é pra você aquele conhecimento. Então, se você insiste nisso, cara, vai ser extremamente doloroso, frustrante, você vai ter que se desdobrar pra fazer aquilo acontecer e vai ser muito mais difícil de acontecer, e muito provavelmente não vai acontecer, e se acontecer, vai ser de uma maneira muito pífia, muito mínima, de uma maneira que o resultado não vai ser exponencial, como se você tivesse em algo que realmente é a sua cara, realmente faz sentido pra você, que você realmente vê aquele resultado acontecendo e aquilo te faz sentir satisfeito de verdade, sabe? Que você vê o significado naquilo, que você consegue ter motivação para fazer aquilo porque você vê significado naquilo. Então, se existe uma forma de ter muitos resultados fazendo pouco esforço, eu acredito que exista, saca? Eu acredito que exista uma forma de fazer isso. Eu não acredito que exista uma fórmula, na verdade, mas existe uma forma de fazer isso, de ter muito resultado com pouco esforço, de conseguir realmente estar alinhado com as coisas e a partir de poucas ações ter muito resultado, já que são 20% delas. Só que eu não acredito que isso seja algo fácil. Eu acredito que as pessoas que conseguem fazer isso são pessoas que têm profundo conhecimento de si mesmas e profundo conhecimento do que elas querem, do que elas desejam, sabe? Porque aí fica muito mais fácil de saber o que funciona pra você ou não. Fica muito mais fácil de saber que ação vai dar resultado ou não. Porque no fundo, qualquer coisa que você vai fazer é você, entendeu? É você que vai estar lá. É você que vai estar fazendo, entende? Então, se você conhecer profundamente como você reage às situações e o que você efetivamente consegue aplicar e colocar em prática, então a probabilidade de você ter muito mais resultado com aquilo é bem maior, né? Por isso que eu acredito que o autoconhecimento e o estudo de si mesmo, ele é tão importante quanto o estudo de qualquer outra área da vida, ou de qualquer outra coisa que você queira fazer, qualquer área profissional que você queira atuar. Porque independente de que você escolha trabalhar ou fazer da vida, é você que vai fazer, entendeu? É você que vai ter que passar pelas situações, você que vai ter que tomar as escolhas, você que vai ter que lidar emocionalmente com tudo isso. Então, é sempre você, não existe outra forma de fazer a parada. E é muito louco pensar sobre isso. E fica essa reflexão do que a gente está fazendo no momento e por que a gente não está tendo o resultado que deseja muitas vezes. Será que falta conhecimento técnico de como aplicar aquilo no trabalho? Pode ser. Mas será que falta também autoconhecimento? Será que falta essa capacidade de se entender como a gente lida com as situações? Porque de uma forma ou de outra, quem faz tudo somos nós, entende? Então é isso aí. Comenta aí embaixo o que tu acha disso. Se você já passou por coisas nesse sentido, assim, de tentar fazer algo e não conseguir porque tá tentando se encaixar em algo que realmente não faz sentido pra você, saca? E aí acaba sendo muito difícil. Se isso já aconteceu, manda um salve aí, fala pra nós que eu vou voltar a trabalhar. Tamo junto.